Olá, alunos do Deferido, Provas com Conteúdo. Mais uma vez aqui quem fala é o professor Adam, para a segunda aula de Processo Civil. Então, nessa aula nós vamos avançar um pouquinho mais no conteúdo, trabalhando a jurisdição e equivalentes jurisdicionais, né? Na aula anterior nós vimos algumas questões propedêuticas, mais introdutórias, conceituais do direito processual. Agora temos condições de avançar para a matéria específica de jurisdição e equivalentes jurisdicionais. Então, a função jurisdicional, o que é essa função jurisdicional? Bom, nós temos um sistema formado a partir da tripartição de poderes, né? Temos o poder executivo, que tem suas funções típicas, atípicas, o poder legislativo, que tem suas funções típicas e atípicas também, e o poder judiciário. O judiciário tem a função, então, jurisdicional atribuída a ele. A função jurisdicional nada mais é do que a função de julgar, de dirimir conflitos na sociedade. Nós sabemos que o direito atualmente não admite, pelo menos como regra, a autotutela, a justiça privada, a justiça pelas próprias mãos, tendo em vista problemas que são inerentes a esses métodos ultrapassados já de solução de conflitos, eu diria. Então hoje o nosso modelo, como regra, né, ainda é o modelo jurisdicional, muito embora o novo CPC, como a gente vai falar na sequência, tenha uma ideia, uma tendência a buscar o fortalecimento das formas autocompositivas ou alternativas de solução e tratamento dos conflitos. Humberto Teodoro Júnior, inclusive, confirma isso, dizendo, né, que diante da complexidade das relações sociais é impossível evitar conflitos de interesses entre cidadãos. Ora, é evidente que o conflito é algo inerente a nós cidadãos, né? Nós vivemos em constante conflito, seja com nós mesmos ou com outras pessoas. Esses conflitos, se não solucionados de forma amigável e fora do Poder Judiciário, eles acabam, no mais das vezes, desaguando no Poder Judiciário, que tem, então, no exercício da sua função jurisdicional, o dever de dar uma resposta para aquele caso concreto. A jurisdição, então, tem essa incumbência, que é poder, que é função, que é atividade de dizer o direito, no caso concreto, na busca pela paz social, pela pacificação social. A prestação jurisdicional é um item bastante importante para a gente revisar aqui nessa aula, porque a prestação jurisdicional, existem algumas confusões terminológicas a respeito da função jurisdicional, da prestação jurisdicional, melhor dizendo. O que é e quando eu tenho a prestação jurisdicional? Algumas pessoas pensam que ter a prestação jurisdicional, ou só vai haver a prestação jurisdicional, quando o judiciário, o poder judiciário, um juiz, enfim, um desembargador, um ministro, decide favoravelmente a sua pretensão dentro dos autos do processo. Não é bem assim. Na verdade, a prestação jurisdicional vai ocorrer, vai se efetivar toda vez que houver uma resposta por parte do Estado juiz para aquela demanda que foi levada até o Poder Judiciário. Então, toda e qualquer decisão tomada pelo Poder Judiciário é, de certa forma, a entrega da prestação jurisdicional. É o Estado, no caso concreto, dizendo quem tem ou não direito a determinado bem jurídico. Perfeito? A jurisdição, então, conforme Didier, é a função atribuída a terceiro imparcial, e esse conceito é muito importante para a gente definir, né? A imparcialidade é muito importante para a gente definir a ideia da jurisdição, de realizar o direito de modo imperativo e criativo, reconhecendo, efetivando, protegendo situações jurídicas concretamente deduzidas em decisão insuscetível de controle externo e com aptidão para tornar-se indiscutível. E aí nós entramos em algumas características da jurisdição que são importantes para a gente conseguir definir melhor ela, né? Até agora nós vimos que a jurisdição, que vem do latim iuris dictio, o poder do Estado, eu diria do Estado aqui, adotando a teoria do Luiz Guilherme Marinoni, o poder do Estado, então, de dizer, dictio, dizer o direito, iuris, no caso concreto, né? O judiciário não julga casos abstratos. Quem prevê situações abstratas é a lei, o judiciário verifica um fato concreto ocorrido na vida cotidiana, na nossa vida cotidiana, e aplica o direito, que é abstrato, a esse fato concreto, então gerando a prestação jurisdicional, exercendo a sua função jurisdicional, que é de dizer o direito, então nesse caso concreto. Perfeito? Visto o conceito de jurisdição, é importante que nós vejamos algumas características
da jurisdição. A doutrina diverge um tanto com relação a essas características. Eu trouxe para vocês aquelas que eu julgo mais importantes e com menor discordância em termos de doutrina, para a gente estabelecer a ideia principal da jurisdição, certo? Eu trouxe para vocês aqui como características a substitutividade, a inércia, a aptidão para a coisa julgada, a insuscetibilidade de controle externo, ok? E aí nós começamos com esse caráter substitutivo, ou a característica da substitutividade da jurisdição. Giovenda, doutrinador importantíssimo no direito processual civil, caracteriza a jurisdição como substitutiva, né? Ela diz que o Estado é um terceiro estranho ao conflito e que esse terceiro estranho ao conflito, o Estado, portanto, que o Estado, então, é esse terceiro que substitui a vontade das partes em litígio. O que acontece na prática? As partes não conseguiram, por algum motivo, solucionar o seu litígio, a sua disputa, a sua discordância de forma amigável e sem intervenção do Estado. Elas procuram o Estado e entregam ao Estado o destino desse seu conflito, né? A forma de fazer isso, de provocar o Estado, nós já vimos, é o processo, ação judicial. Então, quando as partes entregam o processo, ajuizam uma ação no Poder Judiciário, elas estão dizendo: nós não fomos capazes de resolver esse conflito, nós queremos que você, Estado, nos dê uma resposta para isso, porque nós sozinhos não conseguimos chegar a uma solução para essa disputa. Então aí nós temos a característica da substitutividade, em que o Estado, mais uma vez, substitui a vontade das partes em litígio, em conflito. A segunda característica é a característica da inércia. O artigo 2º do Código de Processo Civil já vai nos dizer que o processo se inicia por iniciativa da parte. Ele começa por iniciativa da parte. O que quer dizer isso? Que o judiciário é inerte, o judiciário é estanque. O judiciário precisa ser provocado pela parte para que possa, então, se pronunciar sobre aquele litígio. Não é possível, só para dar um exemplo absurdo, não é possível que, por exemplo, um juiz veja um acidente num determinado cruzamento da sua cidade e ele tire um talãozinho do seu bolso e saia sentenciando, dizendo que a culpa é de A ou de B porque ele presenciou aquele acidente. É necessário que as partes, nesse caso, em não havendo uma composição dos danos materiais do acidente de trânsito, que elas procurem um advogado e esse advogado apresente ao Poder Judiciário uma petição inicial para tirar o Poder Judiciário do seu estado de inércia, provocando então o Poder Judiciário a analisar os fatos relativos àquele acidente de trânsito e proferir então uma decisão o mais justa possível. Perfeito? Mais uma característica importante da jurisdição é a aptidão para a coisa julgada, né? Apenas a jurisdição tem essa possibilidade de que as suas decisões, as decisões proferidas no âmbito do Poder Judiciário, se tornem imutáveis, imodificáveis. E a gente chama isso no direito de coisa julgada. Quando vai haver a coisa julgada via de regra? Após o decurso de todos os prazos para recurso, né? Quando já não é mais possível a parte recorrer daquela decisão para tentar modificar ela. E aí nós temos a coisa julgada então sendo formada. Só lembrando que a coisa julgada, vocês vão trabalhar inclusive com a colega Tatiane aqui no curso, a coisa julgada pode ser formal ou material. A coisa julgada formal é aquela formada a partir de uma decisão que não julga o mérito da causa, com base no 485 do CPC, ou então a coisa julgada material, que é aquela que torna de fato a decisão imutável, intransponível, e é uma decisão que geralmente se baseia lá no artigo 487 do Código de Processo Civil, nas hipóteses de decisão com resolução de mérito, então com análise do mérito. A última característica que nós temos é a insuscetibilidade de controle externo. O Poder Judiciário, o Poder Jurisdicional tem essa diferença também, né? As decisões judiciais são insuscetíveis de controle externo. Diferente de outros poderes que têm a possibilidade de terem esse controle externo sendo feito sobre as suas atividades, o Poder Judiciário não tem essa possibilidade de controle externo. As decisões judiciais não têm controle externo. Quem faz o controle das decisões judiciais é o próprio Judiciário, né? A partir dos recursos, da interposição de recursos feito pelas próprias partes para tentar fazer com que aquelas decisões judiciais que eventualmente contenham um erro ou uma injustiça sejam controladas, né? Sejam melhoradas, sejam apuradas e não tenham mais a apresentação desses defeitos, desses erros, dessas injustiças, por assim dizer.
Vistas essas questões aí conceituais da jurisdição e as características principais da jurisdição, trouxe para vocês uma das tantas classificações da jurisdição. Existem várias classificações mais fáceis, né, sobre jurisdição especial, jurisdição comum, coisas mais acessíveis, e eu trouxe para vocês só para relembrar a conceituação da jurisdição quanto à existência ou não de conflito. Eu coloquei uma tabelinha para vocês aí no material, que eu acho que é bem interessante para a gente poder fazer essa comparação e entender um pouquinho mais sobre a classificação, a diferenciação da jurisdição quanto à existência ou não de conflito. Ora, mas não é toda jurisdição que tem conflito. A doutrina também diverge com relação a isso. Vou me filiar à doutrina que entende que sim, que há uma jurisdição voluntária, que há uma jurisdição contenciosa, sendo que a jurisdição contenciosa, possui conflito e a jurisdição voluntária não possui conflito, ou seja, não possui lide. Nós temos aqui nessa tabela, como vocês podem verificar, a jurisdição contenciosa inicia mediante provocação, né? A jurisdição voluntária, da mesma forma, se inicia mediante provocação. Em ambos os casos, então, o juiz é inerte, o Poder Judiciário é inerte, como nós vimos agora há pouco, ele precisa ser provocado pelas partes, pelos interessados, para que possa se pronunciar sobre determinada questão. No segundo ponto, nós temos o fato da existência da lide ou não. O que é a lide? A lide é o conflito em si, né? É o conflito intersubjetivo de interesse qualificado por uma pretensão resistida. Na jurisdição contenciosa, que é a jurisdição clássica que nós vemos aí, os fóruns abarrotados de processo, na jurisdição contenciosa nós temos a existência desse conflito, nós temos a existência da lide. Já na jurisdição voluntária nós temos acordos de vontades. Na jurisdição voluntária nós não temos uma disputa, um conflito, uma lide. As partes chegam ao Poder Judiciário apenas para que o Poder Judiciário, como está na linha abaixo, integre, dê validade a determinado negócio jurídico que as partes entabularam, ok? Já na jurisdição contenciosa, como eu falei, a jurisdição atua resolvendo o litígio por conta daquela característica da substitutividade. O judiciário substitui a vontade das partes, impondo uma solução para o litígio, goste ou não o autor, goste ou não o réu. Perfeito? Exemplos para a gente fazer uma pausa aqui, exemplificar e entender um pouquinho melhor como visualizar a jurisdição contenciosa e a jurisdição voluntária na prática. Jurisdição contenciosa, maioria dos processos. Uma ação indenizatória, uma ação por acidente de trânsito, por danos morais, por aí vai, todas elas são ações de jurisdição de natureza contenciosa, porque há um litígio, né? Tem A cobrando B, tem A buscando indenização de B, tem A buscando uma indenização por dano moral de B. Na jurisdição voluntária, nós temos como exemplos uma ação de homologação de uma separação judicial consensual ou de um divórcio consensual. Um divórcio ou uma separação em que as partes chegaram a um acordo dizendo que a vida a dois não é mais possível e levam essa questão até o judiciário para que o judiciário declare ambas partes então separadas ou divorciadas. Dentre outros vários exemplos, podemos citar também a ação de alteração de regime de bens de casamento, em que as partes, de comum acordo, conversam, chegam ao entendimento de que querem alterar o seu regime de bens de casamento. Por exemplo, eram casados pelo regime da separação total de bens, a relação amadurece, eles melhoram o entendimento sobre as relações patrimoniais entre eles e buscam no Poder Judiciário uma autorização, então uma validação para alterar o regime de bens de casamento da separação total para uma comunhão universal, por exemplo. Então são exemplos aí de jurisdição voluntária. Na jurisdição contenciosa, como nós temos lide, nós temos conflito, nós vamos ter também partes, né? Porque as partes, autor e réu, discordam. Elas são, como o próprio nome diz, partes, elas são parciais. O autor quer ganhar e o réu não quer perder, né? Eles têm direitos conflitantes, pelo menos supõem ter direitos conflitantes. Na jurisdição voluntária existem interessados. Não se fala em partes porque não há parcialidade. Ambos querem a mesma coisa do Poder Judiciário. Qual seja, querem que o Judiciário valide determinada relação jurídica. Querem que o Judiciário apenas declare marido e mulher separados, marido e mulher divorciados, marido e mulher agora sobre um novo regime de bens no seu casamento. Perfeito? Um último detalhe que não consta na tabela, mas também é importante registrar, é que a jurisdição contenciosa pode gerar coisa julgada formal ou material, como nós falamos antes, né?
pelo 485 ou pelo 487 do CPC. Já a jurisdição voluntária, ela gera apenas a coisa julgada formal, ok? Apenas a coisa julgada formal e não a material. Por quê? Humberto Teodoro Júnior é um dos que justifica isso, dizendo que, na verdade, como na jurisdição voluntária não há lide, há um acordo de vontades, também não há mérito. Então, se não há mérito, não tem como haver um julgamento com base no 487, não há, portanto, a coisa julgada material, mas apenas a coisa julgada formal. Passamos então à análise dos equivalentes jurisdicionais. O que são esses equivalentes jurisdicionais? São modalidades não jurisdicionais, evidentemente, de tentativa de solução, de resolução de conflitos, mas são modalidades de resolução de conflitos muito semelhantes à jurisdição. Eu diria que a principal diferença entre elas é a ausência justamente do poder estatal. Na jurisdição nós temos o poder do Estado incidindo, né, por meio do seu poder judiciário, incidindo sobre um conflito entre duas pessoas ou mais, né, em que o Estado então diz qual é a solução para aquele conflito, independentemente da vontade das partes, porque elas já procuraram o judiciário e entregaram esse conflito nas mãos do judiciário. Aqui não, nas modalidades equivalentes jurisdicionais, como a gente diz, nós temos um papel de destaque para as partes. O judiciário muitas vezes fica alheio ao conflito, sem qualquer interferência, e as partes é que detêm o poder de solucionar esse conflito ou não. Inclusive, como eu coloquei para vocês aí, o artigo 3º do CPC, a todo momento incentiva, diz que deve ser incentivado por partes, por advogados, por Ministério Público, pelo defensor público, pelo próprio juiz da causa, a solução amigável do conflito, a solução consensual do conflito. Antes nós tínhamos como regra na sociedade e na lei que todos os conflitos fossem julgados pelo Poder Judiciário. Não havia alternativa que não fosse o Poder Judiciário. Essa tendência vem sendo alterada nos últimos tempos. O legislador sensível a essas alterações aí e também a necessidade de se criarem alternativas ao Poder Judiciário, que já se encontra abarrotado de processos, nós sabemos muito bem disso. Então, o legislador sensível a essa situação colocou essa obrigação, esse dever de partes, enfim, de todos os atores processuais, de buscar também, de incentivar também a solução desses conflitos de modo consensual. Perfeito? Uma das formas que nós temos de equivalente jurisdicional é a autotutela. Autotutela ou autodefesa. O que é autotutela ou autodefesa? Muito usada lá nos primórdios da humanidade, na época do Código de Hammurabi, da Lei das 12 Tábuas. Autotutela ou autodefesa, como o próprio nome diz, ela parte do pressuposto que as partes é que resolvem o litígio. Muitos chamam autotutela ou autodefesa da justiça do mais forte. É uma forma de justiça privada, então, sem a interferência do Estado, em que as partes resolvem. O que acontecia e pode acontecer ainda na autotutela? Que aquele mais forte, muito embora não tenha o direito ao seu lado, né, não detenha de fato um direito que albergue o seu interesse, que essa parte então mais forte, por ser mais forte, se sobreponha à parte mais fraca, independentemente de quem tem ou não o direito no caso concreto. O problema dessa modalidade de solução de litígios é que ela é uma produtora enorme de injustiças, né? Porque não se tem como controlar, não existem requisitos para a prática da autotutela, ok? No modelo antigo. A autotutela hoje é proibida pelo nosso ordenamento com alguns pequenos resquícios, certo? Inclusive, ela é proibida e é considerada crime, né, lá previsto no artigo 345 do Código Penal, como exercício arbitrário das próprias razões. Então, fora das possibilidades que a legislação permite a autotutela, se a pessoa praticar, então, essa justiça pelas próprias mãos, ela vai estar incidindo no tipo penal do artigo 345 do Código Penal, o exercício arbitrário das próprias razões. Ok? Como exemplos de casos em que ainda se admite a autotutela, nós temos, por exemplo, o artigo 1210, parágrafo 1º do Código Civil Brasileiro. É o chamado desforço imediato, né? O uso da força para manter-se na posse da propriedade em caso de turbação, perturbação ou até mesmo desbulho, né? Da perda da posse. Então, olhem só o que diz o parágrafo 1º. O possuidor turbado
ou esbulhado, poderá manter-se ou restituir-se por sua própria força, caracterizando aí a autotutela, independentemente da intervenção do poder estatal, contanto que o faça logo. Os atos de defesa ou de desforço não podem ir além do indispensável à manutenção ou restituição da posse. Então, se eu estou perdendo determinado bem, se estão perturbando a minha posse sobre determinado bem, eu posso, fazendo uso da minha própria força, dos meus meios, desde que eu faça isso logo e de forma proporcional, adotar medidas no sentido de manter a minha posse sobre aquele bem, de afastar essa turbação ou esse esbulho. Ok? O segundo exemplo é o do artigo 1283 do Código Civil, que trata do direito de cortar ramos de árvores limítrofes que ultrapassam divisas. Então aqui no 1283 nós temos uma regra permissiva, que permite a autotutela, dizendo que as raízes e ramos de árvores que ultrapassarem a extrema do prédio, ou seja, a extremidade do prédio, a linha final do prédio, poderão ser cortados até o plano vertical divisório pelo proprietário do terreno invadido. Então, se eu tenho uma casa, o meu vizinho tem uma árvore plantada praticamente rente ao muro que divide as nossas duas propriedades e por algum motivo, essa árvore continua crescendo sem parar e essa árvore crescendo assim acaba levando as suas raízes até o meu lado do terreno. Vejam, a árvore está no terreno do vizinho e vieram raízes para o terreno da minha propriedade. Eu posso, independentemente de qualquer autorização desse vizinho, ir ali e cortar esses ramos ou raízes da árvore que está no limite entre as divisas até o plano vertical, ou seja, até a linha divisória entre os nossos dois terrenos. E vejam bem, eu dei um exemplo aqui com raízes. Poderia ser também ramos, galhos, galhos que estão vindo para o meu lado, para a minha propriedade. Eu posso, então, subir em cima desse muro e cortar os ramos dessas árvores, independentemente de autorização do vizinho. Esse vizinho não vai ter qualquer direito à indenização ou algo desse tipo, porque eu estou agindo conforme o artigo 1283 do Código Civil me permite. Perfeito? Temos ainda lá no direito penal, por exemplo, o Instituto da Legítima Defesa, também uma norma permissiva da autotutela. É possível que a pessoa, para repelir uma agressão uma agressão injusta, atual ou iminente, use dos meios necessários para repelir essa agressão. No Código Civil ainda nós temos lá o 1219, prevendo o direito de retenção quando eu tiver benfeitorias necessárias e úteis feitas em um imóvel, esse imóvel é reivindicado de mim. Se eu fiz benfeitorias úteis ou necessárias, eu posso reter esse imóvel até que essas benfeitorias que eu realizei me sejam indenizadas. Bom, vista a autotutela, vamos agora para a autocomposição. A autocomposição, como o próprio nome diz, é uma situação em que as próprias partes, elas mesmas, é que chegam a uma composição para o litígio. Por isso autocomposição. As próprias partes é que colocam um fim ao seu litígio. Certo? Essa é a característica predominante da autocomposição que vai diferenciar justamente ela da heterocomposição que nós veremos na sequência. Como eu falei, a todo tempo, juízes, advogados, promotores, defensores públicos e as partes devem procurar uma solução autocompositiva, consensual para o seu conflito. O judiciário hoje, pelo menos a ideia que se procura colocar na prática, é que o judiciário seja a última porta que o cidadão vai bater, que ele tente todas as formas alternativas de conflito antes e só depois chegue no judiciário. O judiciário já não tem mais condições de dar respostas no tempo correto e muitas vezes da forma como as pessoas esperam que ele dê essas respostas. Então, nada melhor do que devolver o poder de resolver os litígios para as próprias pessoas que estão em litígio. A ideia da autocomposição é essa, É uma forma legítima de solução de litígios e tem como base o sacrifício, no todo ou em parte, do direito de um dos litigantes em favor do direito alheio. E aí nós temos algumas modalidades, algumas espécies de autocomposição que estão aí na tela. Entre elas, a transação, a renúncia, o reconhecimento, a desistência e a mediação, ok? A doutrina também diverge com relação a essas modalidades, a essas espécies de autocomposição. Coloquei para vocês aí as que eu acho mais importantes. Perfeito? Vamos ver uma a uma
agora, né? A conciliação é um instrumento ou um método por meio do qual se busca a autocomposição dos conflitos por indução de terceira pessoa, o conciliador. E aqui já é importante a gente deixar bem claro o que é o conciliador, porque o conciliador muitas vezes é confundido com a figura do mediador. O conciliador pode sugerir uma solução para o litígio, certo? Ele não precisa ficar apenas auxiliando as partes, fazendo com que elas dialoguem e elas por si só encontrem. O conciliador, como eu disse, ele pode sugerir, pode ter esse papel ativo na solução do conflito, no sentido de dizer, olha, por que vocês não resolvem assim o conflito? Talvez assim seja melhor por esse e aquele fator. Perfeito? A partir da conciliação, muitas vezes, se for correr dentro do processo, nós podemos ter várias dessas modalidades que nós vamos estudar aqui. Ok? Primeiro, a transação é forma de autocomposição bilateral, ou seja, ambas as partes é que realizam a transação. Não tem como as pessoas transacionarem unilateralmente. Mas o que é a transação? É uma forma, então, de autocomposição bilateral, em que ambas as partes participam e ambas as partes fazem concessões recíprocas. Digamos que A tem um crédito contra B, certo? Esse A ajuiza uma ação de cobrança contra o B, no valor de R$10.000. Chegam na audiência, o conciliador, juiz conciliador ou apenas conciliador, pergunta para ela sobre a possibilidade de um acordo. Elas debatem um pouco, o conciliador vê que talvez seja possível o acordo e faz uma sugestão nos seguintes termos. Quem sabe A, tu não abres mão de R$2.000, recebe R$8.000 e o B então paga esses R$8.000. O que está acontecendo nesse caso aí? Está acontecendo uma sugestão do conciliador e se as partes aceitarem essa sugestão, elas estarão realizando a transação. Mas por que a transação? Porque ambas estão fazendo concessões recíprocas. Ora, A ajuizou a ação pedindo 10 mil, ok? No momento que ele recebe 8 mil, aceita receber 8 mil, ele está fazendo uma concessão para B de R$2.000. B, no momento que aceita pagar R$8.000, ele está fazendo uma concessão ao A de R$8.000. Por quê? Porque ele poderia ficar brigando para não pagar nada. Então ele está concedendo ao A R$8.000. Se eu tenho concessões recíprocas, eu tenho transação. É um acordo clássico, ok? Mas são necessárias concessões recíprocas das partes. Em havendo a transação, nós vamos ter uma resolução do mérito do conflito. O processo vai ser julgado com base no artigo 487, inciso 2, a linha B do CPC, havendo então o julgamento do mérito, porque a autocomposição na forma da transação sempre vai ser sobre o mérito, sobre o direito material que está sendo efetivamente discutido na lide. E como é com resolução de mérito, não é possível ajuizar novamente uma ação com os mesmos elementos do que essa ação que foi objeto de uma transação. A segunda modalidade é a renúncia. A renúncia, ao contrário da transação, é ato unilateral, ou seja, apenas uma das partes é que realiza a modalidade de autocomposição denominada renúncia. E a renúncia é feita pelo autor, certo? O autor renuncia ao direito em que se funda a ação, ok? Porque foi o autor que ajuizou a ação. O autor então ajuiza a ação e resolve, por algum motivo, fazer a renúncia ao direito em que se funda a ação. Se ele renuncia ao direito, nada mais lógico do que também dizer que o autor está renunciando, na verdade, ao mérito da ação. Se ele renunciar ao mérito da ação, esse julgamento com certeza será com resolução de mérito, também com base no artigo 487 do CPC. E em havendo essa renúncia, em havendo o julgamento com resolução de mérito, também nós temos a inviabilidade de novo ajuizamento da ação por conta do óbice da coisa julgada, o impedimento da coisa julgada. Terceira modalidade, terceira espécie de autocomposição é o reconhecimento jurídico do pedido, que agora também é ato unilateral, só que agora privativo do réu. Privativo do réu. Por que privativo do réu? O autor ajuizou a ação contra o réu e o réu entende que de fato entende que de fato o autor tem razão. O que o réu pode fazer? Ou contestar a demanda, seguir brigando por aquilo que ele entende que é o correto, que não é entregar o direito ao autor, o direito que o autor postula, e o réu, então, reconhece a procedência do pedido do autor, faz o reconhecimento jurídico do pedido do autor. Isso pode se dar de forma tácita ou de forma expressa. De forma expressa, por exemplo, o réu recebe a citação em casa, contrata um advogado
e diz para o advogado, olha, eu reconheço que o autor tem a procedência do pedido nesse caso aqui, quero que você faça uma petição aí reconhecendo a procedência do pedido em termos X, Y, Z. O advogado vai lá no judiciário, apresenta então uma petição expressando, deixando claro essa ideia de reconhecimento jurídico do pedido por parte do réu. Ou o réu, num outro exemplo, digamos que naquele exemplo que A cobra B, o A cobrando o B, B recebe a citação, ao invés de contratar um advogado e etc., o B se dirige até o fórum, pede uma guia de depósito judicial, efetua o pagamento dos 10 mil reais para o A e deixa lá no fórum para ser juntado ao processo. Ele expressamente fez um reconhecimento da procedência do pedido? Não, mas tacitamente sim. Se A estava cobrando dele 10 mil reais, ele vai até o processo e deposita os 10 mil reais que o A está cobrando, ele tacitamente está reconhecendo a procedência do pedido feito pelo autor. Isso também gera a resolução do processo, a extinção do processo, perdão, com resolução de mérito, impedindo novo ajuizamento da demanda. A quarta modalidade é a desistência. A desistência, diferente da renúncia, né, a desistência é feita do processo, a desistência é da ação e não do direito. A renúncia é ao direito e gera a extinção do processo com resolução de mérito. A desistência é a desistência da ação, do processo, do instrumento utilizado para buscar a efetivação de um direito material e gera aqui a extinção do processo sem resolução de mérito, não impedindo, portanto, o novo ajuizamento de demanda idêntica à inicial. Nós só temos que cuidar um detalhe, né? O momento da realização da desistência. Se a desistência for feita até o aporte da contestação nos autos, até a resposta do réu, ela não precisa, até o momento antes da resposta do réu, ela não precisa de qualquer anuência do réu. O autor simplesmente decide desistir da ação, o juiz homologa essa desistência e a vontade do réu é irrelevante. Todavia, se já houve o aporte, a vinda da contestação para os autos, se o réu já se defendeu no processo, é necessário que seja ouvido o réu e o réu concorde com esse pedido de desistência do autor. Se o réu não concordar, muito provavelmente o processo vai ter sequência até o julgamento final, por conta daquele princípio que nós vimos na aula anterior, o princípio da primazia da decisão de mérito. O juiz vai buscar a decisão de mérito. Se o réu concordar, aí sim há a extinção do processo sem resolução de mérito, o juiz homologa essa desistência e não tem problema nenhum. Mais um detalhe sobre a desistência é que ela pode ocorrer apenas até a sentença, até a decisão de primeiro grau. Perfeito? Então, cuidado, muito cuidado para não confundir desistência e renúncia. A renúncia é ato unilateral, desistência também é ato unilateral, ambos feitos pelo autor. Só que a renúncia é a renúncia ao direito em que se funda a ação. Se eu não tenho mais direito, eu não tenho como ajuizar a ação, porque eu não teria o que buscar, né? Afinal, eu abri mão do meu direito. Quando eu desisto da ação, eu continuo tendo direito. Então eu desisto da ação, por algum motivo que eu entenda que seja necessário, desisto dessa ação, posso ajuizar a ação novamente, de novo, porque eu continuo tendo o direito de ajuizar aquela ação, o direito material, a possibilidade de buscar o mérito naquele caso concreto. A última modalidade que nós temos de autocomposição é a mediação. A mediação vem sendo tratada desde 2015, logo depois do Código de Processo Civil, pela Lei 13.140. É uma novidade, né, no nosso ordenamento jurídico. A mediação, enquanto lei, né, desde 2015, então, no nosso ordenamento jurídico, mas a mediação tem uma história bastante antiga, né? A mediação vem do italiano mediare, que significa estar no meio. Então o mediador, diferentemente do conciliador, é uma pessoa que se coloca entre as partes, no meio das partes, fazendo com que elas se reaproximem, retomem o diálogo que estava perdido. Nós vivemos hoje uma crise, né, de diálogo na nossa sociedade. E a mediação vem muito para tentar preencher essa lacuna do diálogo, fazer com que as partes voltem a conversar, que tentem novamente se empoderar e ver que elas são sim os atores principais do litígio, que elas têm sim condições de achar uma solução para o litígio. Mais um detalhe, na mediação, o mediador, que é a figura central da mediação, então, o mediador não pode sugerir uma solução para o conflito. O conciliador pode, o mediador não pode sugerir uma solução para o conflito. O mediador deve apenas, como eu falei,
aproximar, reaproximar as partes, fazer com que elas tratem de novo de dialogar e elas por si mesmas encontrem uma solução para o litígio. Uma forma de acordo, né? A mediação também vai gerar alguma daquelas possibilidades que nós vimos antes, como a transação, né? As partes sentam, participam dessa sessão de mediação, e não audiência de mediação, essa sessão de mediação, e a partir dessa sessão de mediação elas podem realizar uma transação, gerando também a extinção do processo com resolução de mérito. Lembrando que a mediação pode ser extraprocessual ou paraprocessual, fora do processo, portanto, ou durante o trâmite dessa ação. Vai depender muito dos contornos principais do processo que está, do litígio que está sendo discutido. Perfeito? Concluídas então as hipóteses de autocomposição, vamos falar um pouquinho sobre heterocomposição, né? Comparando as duas, a autocomposição se classifica, se qualifica pela ideia então de as próprias partes comporem o litígio, darem um fim para o litígio, chegarem a uma solução para esse conflito que levaram elas, às vezes até o Poder Judiciário, às vezes até mesmo antes de chegar no Poder Judiciário, elas autocompõem o litígio. A heterocomposição, ela já tem uma nuance diferente. Como o próprio nome diz, né, heterocomposição, eu tenho alguém diferente, hetero, dentro desse litígio, né, que vai ter a finalidade de compor esse litígio, de colocar fim a esse litígio. E aí nós temos também algumas divergências doutrinárias com relação a isso, mas me filio aqui à doutrina do Luiz Guilherme Marinoni, que coloca a heterocomposição, duas modalidades de heterocomposição. Uma pública, qual seja a jurisdição, que nós já vimos há pouco, e a privada, que é a arbitragem, que nós vamos ver agora. A arbitragem está prevista na Lei 9.307 e ela se caracteriza, então, pela presença de um árbitro, que vai ser esse terceiro diferente das partes, né, um terceiro diferente das partes, alheio ao conflito, imparcial também, que tem o dever de colocar um fim a esse litígio, de compor esse litígio entre as partes. Só que a arbitragem não pode ser utilizada em qualquer situação. Existem alguns requisitos que são importantes para a utilização da arbitragem. Algumas situações em que nós podemos usar a arbitragem são, por exemplo, causas de acidente de trânsito, indenizações, cobrança de aluguéis, danos decorrentes de contratos de compra e venda descumpridos, entre outros. Notem que em todos os exemplos nós temos direitos patrimoniais disponíveis, direitos patrimoniais sobre os quais se pode dispor. E esse é um dos requisitos para a utilização da arbitragem, que sejam direitos patrimoniais disponíveis, que as partes sejam capazes e que haja uma cláusula compromissória arbitral estipulada em contrato. Então, 3 requisitos para a utilização da arbitragem: que ela trate sobre direitos patrimoniais disponíveis, que as partes sejam capazes e que essas partes capazes estabeleçam uma cláusula compromissória arbitral em contrato, prevendo que eventual litígio decorrente daquela relação entre elas seja dirimido por meio do procedimento arbitral. Perfeito? Alguns detalhes sobre a arbitragem, presentes lá no artigo 4º, por exemplo, da Lei 9.307. Nos contratos de adesão, aqueles contratos típicos lá do direito do consumidor, aqueles contratos em que não há a discussão efetiva a respeito das cláusulas. Por exemplo, um contrato de abertura de uma conta num banco. Nós chegamos no banco, pedimos para abrir uma conta lá, nós simplesmente assinamos aquele contrato com 345 folhas e nós não discutimos qualquer cláusula desse contrato. Esse contrato é caracterizado como um contrato de adesão. O consumidor simplesmente adere, aceita aquele contrato sem ter a possibilidade efetiva de discussão de algumas das cláusulas desse contrato. Como é um contrato de adesão, ele tem um tratamento especial, inclusive pela Lei 9.307, a Lei da Arbitragem. E aí o artigo 4º da Lei 9.307 diz o seguinte sobre a cláusula compromissória. Diz que a cláusula compromissória é a convenção através da qual as partes em um contrato comprometem-se a submeter à arbitragem os litígios que possam vir a surgir relativamente a tal contrato. Parágrafo 1º. A cláusula compromissória deve ser estipulada por escrito, podendo estar incerta no próprio contrato ou em documento apartado que a ele se refira. Aqui nós temos 2 observações bem importantes para fazer. Uma, não cabe a estipulação de uma cláusula compromissória arbitral de forma verbal. Ela tem que estar presente num contrato escrito. A segunda, ela pode ou não estar no corpo do contrato. Se ela estiver no
corpo do contrato, nós vamos ver na sequência o que diz o parágrafo 2º. Se ela não estiver no corpo do contrato, ela pode, então, há a possibilidade de ela estar numa folha em anexo ao contrato específica para a estipulação, para a previsão da cláusula compromissória arbitral, da possibilidade de um juízo arbitral dirimir aquele conflito. Ok? Voltamos para o parágrafo 2º do artigo 4º da Lei 9.307. Nos contratos de adesão, então, que era o que nós começamos a falar, a cláusula compromissória só terá eficácia, só produzirá efeitos se o aderente, quem é o aderente nesse exemplo que eu dei? O consumidor, que vai até o banco e simplesmente assina esse contrato sem a possibilidade de discutir qualquer das suas cláusulas. Então, o aderente só vai ter eficácia se o aderente tomar a iniciativa de instituir a arbitragem ou concordar expressamente com a sua instituição, desde que por escrito em documento anexo ou em negrito com assinatura ou visto especialmente para essa cláusula. Aqui nós temos duas observações de novo, né? Se for um contrato de adesão, o consumidor então tem que ter tomado a iniciativa de instituir a arbitragem, ou se ele não tomou a iniciativa de instituir a arbitragem, esse documento, essa cláusula arbitral tem que estar no documento em anexo, em apartado, com um determinado destaque, ou então, se estiver no corpo do contrato, tem que constar numa cláusula em negrito, com destaque para se diferenciar das demais cláusulas e com a assinatura específica do consumidor, do aderente, nessa folha onde consta a cláusula arbitral. Requisitos para utilização, nós já vimos, né? Só repetindo, capacidade das partes, a existência de direitos tribunais patrimoniais disponíveis, convenção de arbitragem ou compromisso arbitral. A decisão arbitral, artigo 18 da Lei 9.307. O árbitro é juiz de fato e de direito, e a sentença que proferir não fica sujeito a recurso ou a homologação pelo Poder Judiciário. Pessoal, a sentença arbitral tem efeito, ela vai produzir efeitos, vai ter eficácia independentemente de passar pelo Poder Judiciário. Ela não precisa ser avaliada, validada, homologada, ratificada ou qualquer coisa pelo Poder Judiciário, ok? Ela não está sujeita a controle inicialmente do Poder Judiciário. Apenas em uma situação é que ela vai poder chegar até o Poder Judiciário e ser de alguma forma alterada, que é no caso da nulidade. Se a sentença arbitral incidir em alguma das situações do artigo 32 da Lei 9.307, 32 e 33 da Lei 9.307, como por exemplo corrupção do árbitro, concussão do árbitro, aí sim há a possibilidade de anular essa sentença arbitral. Anular ela no prazo de 90 dias após o recebimento da notificação da respectiva sentença parcial ou final. Então há apenas a possibilidade de anular ela no Poder Judiciário. Ela não pode ser anulada no próprio juízo arbitral, ela pode ser anulada apenas no Poder Judiciário e em 90 dias a contar da notificação das partes a respeito dessa sentença. Ok? Algumas observações finais sobre o procedimento arbitral. Os litígios submetidos à arbitragem não poderão ser revisados pelo Poder Judiciário. E aí é importante que a gente destaque o revisados ali, né? O revisados no sentido de ser modificada a decisão pelo Poder Judiciário. O Poder Judiciário não pode modificar, não pode revisar, não pode reformar a sentença arbitral, porque todos esses termos levam à ideia de recurso e não cabe recurso de decisão arbitral. Por uma simples razão de lógica, né? Se nós prevêssemos na Lei 9.307 a possibilidade de recurso da sentença arbitral, seria o mesmo que jogar esse litígio no Poder Judiciário, certo? Então, se as partes têm a possibilidade de escolher o árbitro, como tem de fato na arbitragem, se trata apenas de direitos patrimoniais disponíveis, se já foi prevista a arbitragem num contrato previamente, se as partes são capazes para estabelecer tudo isso, não teria lógica ainda dar a elas a possibilidade de recurso. Então não cabe recurso de sentença arbitral, não cabe revisão de sentença arbitral, cabe apenas a anulação nos casos do artigo 32 e 33 da Lei 9.307. A sentença arbitral pode ser anulada então pelo Poder Judiciário nos casos previstos no artigo 32 e o procedimento está lá no 33 também da Lei 9.307. Caso seja necessário executar, buscar o cumprimento forçado dessa sentença arbitral, aí sim a parte pode se socorrer do Poder Judiciário também. Tá? Por quê? Porque a Lei 9.307
a lei da arbitragem não prevê rito de execução para as sentenças arbitrais. Então, por mais que eu tenha uma sentença arbitral de procedência, né, resguardando o meu direito, me concedendo aquele direito que eu pedia na minha petição inicial, eu não tenho como buscar a obrigação forçada desse direito por meio da arbitragem, porque a arbitragem não me dá meios para tanto. Então, eu me socorro do Código de Processo Civil e busco no Poder Judiciário a execução, o cumprimento forçado da sentença arbitral. Então, fechando, nós temos duas possibilidades apenas de nos socorrermos do Poder Judiciário quando se trata de arbitragem. Uma, para anular a sentença arbitral, nos casos do artigo 32 e 33 da Lei 9.307, ou então para executar essa sentença arbitral, para buscar o cumprimento forçado da sentença arbitral. E por fim, a decisão do árbitro ainda tem a mesma força de uma decisão judicial condenatória, tanto que é equiparada a título judicial passivo de execução direta, de acordo com o artigo 515, inciso 7º do CPC. Então a sentença arbitral pode ser executada, como nós acabamos de falar, e ela vai seguir o rito da execução de título judicial, porque assim ela é reconhecida pela nossa legislação, como título executivo judicial.